Olá, tudo bem? Estou aqui para apresentar para vocês Naquele Ano, escrita pelo Christian Davy com ilustrações do Rogério Borges. Naquele Ano é uma novela. Uma novela é um gênero em que um número reduzido de personagens vive um conflito específico. É um gênero narrativo um pouco mais curto do que o romance. E aqui, na capa criada pelo Rogério Borges, a gente vê o trio central de personagens. Deem uma olhada nessa capa. Observem os jovens. Que idade vocês acham que eles têm? Vocês acham que estamos num cenário urbano ou rural? Você consegue imaginar o tempo em que essa história se passa? Responder essas perguntas e instigada pela capa, a gente fica com vontade de abrir logo o livro. E aqui dentro vão ter várias coisas que têm a ver com a vida da gente. Várias ilustrações que vão nos mostrar coisas que a gente gosta de fazer. Ir a festas, conversar, escrever, bater papo com os amigos, ir ver vídeo e fazer jogos na casa dos outros. Tudo isso vai estar bem ilustrado aqui, como várias maneiras também de se comunicar. Aqui, a comunicação e as várias maneiras de fazer isso são pontos altos do livro. Então, as personagens, o trio central que a gente vê aqui na capa, vai conversar por e-mail, por carta, por telefone, por mensagem de internet e vão ter que dar jeito em várias situações bem complicadas, até mesmo quando a tecnologia falha. Vamos então conhecer o Christian Davy, que escreveu esse livro e vai nos contar um pouco sobre ele e sobre Naquele Ano. Eu sou o Christian Davy, autor do livro Naquele Ano, mas antes de ser escritor, eu na verdade fui desde cedo muito leitor. Desde cedo eu li muita história em quadrinhos, muita história de ficção científica, de fantasia. Também sempre fui apaixonado por cinema, por séries de TV. Isso fez com que em algum momento da vida eu tivesse vontade não só de ler, mas também de escrever alguma coisa, de imaginar alguma história. Dessa maneira, então, eu comecei a escrever as histórias aí dos meus livros, que já estão no número de 12 atualmente. O formato do livro Naquele Ano, que é um formato de novela, é um formato que me agrada bastante porque tem um pouco a ver com aquelas coisas que me abasteceram de ideias desde criança, né? Eu falava antes da história em quadrinhos, falava da série de TV. Eu acho que esses capítulos curtos, em que sempre no final do capítulo se deixa um gancho para o próximo capítulo e sempre a história ela se dá num ritmo mais intenso, né, onde a gente sempre quer saber o que vai acontecer depois e as coisas vão se sucedendo e as histórias então vão sendo contadas nesse ritmo. É uma coisa que me agrada bastante. Eu acho que isso deve agradar também, pelo convívio que eu tenho, agrada o leitor jovem, o leitor adolescente, que gosta dessa situação de histórias dinâmicas, onde exista bastante ação, mas também exista a questão da história mais psicológica, dos sentimentos envolvidos. Eu acho que numa novela isso faz todo sentido. Como novela, este livro se divide em vários capítulos e ele foi dimensionado mais ou menos com o mesmo tamanho. São 16 capítulos e isso pode nos fornecer uma ideia bacana para a gente fazer uma leitura. Podemos ler 2 capítulos por dia, seguindo como a origem da novela mesmo, que era o folhetim, um gênero que surge com os jornais e que está baseado na empolgação do leitor. É isso que nós podemos simular em sala de aula. Lendo 2 capítulos ao dia, a gente vai gastar pouco tempo e vai parar nos pontos mais emocionantes da trama. Um dos aspectos mais interessantes de Naquele Ano é nos mostrar diversas maneiras de se comunicar. Isso vai ficar bem claro nesse trecho do livro que eu vou ler agora, e que é um e-mail. Para Jonas, assunto: o tipo está cada vez pior. Jonas, consegui um computador emprestado com o filho de uma das patroas da minha mãe e então pude agilizar essa conversa por e-mail. Estou cada vez mais preocupado, cara. Ouvi dizer que o Ted está envolvido com drogas, o que deve significar um alto risco para o tipo, que se não se envolveu ainda, não vai demorar a se envolver com isso também. Você lembra o que ele nos contava das outras escolas? Sempre que alguma coisa não corria bem,
ele se atirava numa maré meio rebelde e se metia em alguma estupidez. Acho que, de repente, pesamos mal o efeito do afastamento do trio pro tipo. Acho que éramos a família dele mesmo, já que, fora nós, ele não se apegou com mais ninguém, apesar de ter tentado pra caramba ter a atenção dos pais. Estou procurando falar com ele, mas o cara parece que foge de mim. Ele andou faltando uns dias à aula, mas nem quando estava na escola consegui falar com ele. Descobri que ele fez com celulares, vendeu para arrumar alguma grana. Parece que os pais estão regulando a mesada de novo e ele andou precisando de uma grana extra. Será que o cara já está envolvido com drogas bem na nossa cara e a gente não percebeu? Joaquim. Neste e-mail, Joaquim tratava de um assunto delicado, que exigia que ele falasse secretamente. E quando a gente precisa falar secretamente, a gente precisa de um meio para isso. Ele arrumou o computador emprestado e conseguiu conversar rapidamente com Jonas sobre o problema a ser resolvido. Na hora em que ele tinha escrito uma carta, a gente percebeu como ele estava feliz por estar se comunicando de uma maneira mais formal. Então, dava tempo, a carta dava tempo para ele, inclusive, falar, puxa, como eu estou escrevendo bem, como eu melhorei. E fazer este tipo de reflexão, pois ele não estava diante de um assunto urgente também. A gente percebe uma grande mudança entre o uso de uma carta, que é mais formal, e de um e-mail, quando o assunto era bastante urgente. Pensando nisso, nós resolvemos propor uma atividade para vocês. Releia o e-mail e a carta do Joaquim e imagine uma situação. Toda a sua internet caiu, você não tem como se comunicar por ela. Crie uma maneira urgente de se comunicar com seus amigos para a transmissão de uma mensagem urgente. E tem mais. E se você precisasse de uma mensagem que só pudesse ser lida por um determinado interlocutor, por um dos seus amigos? Será que você é capaz de criar um código para isso? Outra coisa que chama muito a atenção e naquele ano é como a união desses três jovens, Leonardo, apelidado de Tipo, Joaquim e Jonas, conseguiram juntos resolver um grande problema. Quando Leonardo adoeceu, ficando dependente de drogas, foi a união de Jonas e Joaquim que saltaram vários obstáculos, como a distância, a falta de dinheiro, a da tecnologia, que resolveu a questão. Juntos, eles foram fortes. Os amigos, Jonas e Joaquim, mostraram que juntos eles eram poderosos. Eles conseguiram se comunicar entre eles, chamar a atenção dos adultos e chamar os pais do Leonardo para a real questão. A questão era que eles precisavam se aproximar do Leonardo e realmente conseguir ajudá-lo. O empoderamento dos jovens, a união, pode realmente mudar o mundo. Será que você se lembra de alguma situação em que o protagonismo de jovens unidos mudou alguma situação para melhor?